Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser com o Nilson Bulgeroni. O tema vai ser Renascimento e PNL nos processos de desenvolvimento. Vamos ver se eu consigo. O Nilson já está aí. Tudo bem? Tudo bem para todos vocês? Oi, Denise. Oi para todos. Nilson, Olá! viva Opa! nós! Tudo Tudo, bem? tudo, tudo ótimo, tudo maravilha. Ah, que coisa E boa. por, e por aí? Tudo bem, tá frio, hoje não tem sol aqui no É. sul. Então, Ah, hoje bem-vindo, muito obrigada. o sol aqui também não apareceu hoje, mas não tá frio não. Essa semana tá É. bem quente, tá bem quentinha. Ah, então tá. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Ah, eu que Fico muito, agradeço. muito feliz com a tua presença. É Então muito já bom. já vamos iniciar, lembrando que depois eu salvo a live lá no canal Escola de Descobertas no YouTube, fica lá disponível também. Quem não Aham, puder assistir aqui ao vivo, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco ali eu leio os comentários. Então, legal. o Nilson Bulgeroni, fundador do Ibrari, é terapeuta também em Renascimento, né? Nilson é treinador também. Foi meu Uhum. primeiro professor em PNL, foi quem me apresentou, né, formalmente a PNL, com quem eu aprendi, ainda aprendo muito. Depois a gente teve algumas oportunidades de trabalhar juntos, né, Nilson? Viajamos por aí. Ontem eu Uhum, estava assistindo uma sim. live com o pessoal lá de Maceió. Já aproveitei para divulgar a nossa. A gente esteve lá em Maceió 2 vezes, né, fazendo practitioner em PNL. Foi E é bem sempre uma legal. alegria poder conversar contigo. É muito bom, né, a gente poder olhar para trás, né, ver essa nossa trajetória, né, essa busca que quando a gente começa a gente não quer parar, né, de conhecimento, né, e cada vez mais aparecendo, né, muitas técnicas e muitas ferramentas que a gente pode usar, não só, né, na psicoterapia, mas também, né, em outros ambientes, né, em outras situações. E eu acho que principalmente, né, no nosso dia a dia, né, se a gente consegue usar, né, essas ferramentas, a nossa vida fica bem mais fácil, bem mais prazerosa. E a gente sabe, né, a gente que está nesse meio, a gente vê as pessoas tão desesperadas, né, e fazendo cursos, fazendo treinamentos, e fazendo, mas na hora de colocar em prática, né, às vezes fica um pouco a desejar. E, É verdade. e eu acho que o legal é quando você se encontra, né, numa técnica, numa ferramenta que você realmente acredita que funciona, né, exatamente por ter feito, acho que sentido para você primeiro, para depois você poder aplicar em outras pessoas, né? Então, isso que é É muito verdade. bom. Ó, a Jaque tá te dando oi aí, tem pessoal que tu não vê faz tempo aí, ó. Oi, É... Roseli, oi para todos que estão chegando. Eu tô meio longe, não consigo enxergar direito se eu não colocar ó. Mas vão escrevendo e daqui a pouco eu leio. É Legal. importante, né, Nilson, isso, né? Sabe que tu me conhece já faz tempo, a gente tem bastante contato, assim, a gente conversa, a gente faz bastante trocas, né, em Aham. relação a entendimentos que a gente tem, mas principalmente aquilo que a gente aplica para a gente, né? Eu sempre falo para as pessoas com quem eu tenho contato, seja em cursos, seja em processos de mentoria, que todo o desenvolvimento ele se dá a partir do autoconhecimento. Então, tudo que eu aprendo, eu preciso praticar para mim em primeiro lugar. Né? Se eu tenho uma dificuldade de relacionamento com uma pessoa, por exemplo, eu preciso primeiro entender aquilo para mim, aplicar para mim, aquilo fazer sentido para mim. É isso que eu estava dizendo, né? Quando faz sentido para a gente as técnicas, então mais fácil ainda fica para a gente, né? Porque a partir da Sim, gente mesmo e da nossa prática é que a gente consegue ajudar outras pessoas, né? sem dúvida. E eu acho que uma dessas práticas, uma dessas ferramentas, né, que eu acabei aprendendo aí, a primeira vez que eu tive contato até mesmo com a própria programação neurolinguística, né, com a PNL, que foi em 2002, foi janeiro de 2002. Então foi o primeiro contato aí com a minha primeira ferramenta.
né, e o quanto essa ferramenta transformou, né, a maneira, né, como eu enxergava o mundo, a maneira, né, como eu estruturava, né, todos os meus pensamentos, a maneira como eu me comunicava com as pessoas e principalmente comigo mesmo, né? Então, eu acho que a PNL foi esse primeiro contato, né? E logo em seguida já veio o renascimento, que eu acabei me apaixonando ainda mais, né? E depois estudando mais a fundo, mas a PNL nunca deixou e com certeza nunca vai deixar, né? Eu nunca vou permitir que ela fique de lado porque não tem como, né, você Não não tem como. usar. Não tem como. Se você realmente vive e acredita, né, principalmente, né, que a gente chama, né, das pressuposições da PNL, embora algumas são, né, um pouquinho difíceis, né, da gente conseguir internalizar e colocar em prática, mas sim, eu acho que e a gente vendo o resultado não só nas nossas vidas, mas, né, nas pessoas que estão à nossa volta, realmente é fantástico. E a PNL, né, te traz isso, né, te traz acho que esse discernimento, esse bom senso, eu acho que é, né, de comunicação, né? E aplicando, seja no meu trabalho como terapeuta, né, em renascimento, como renascedor, e até mesmo no bate-papo, com os colegas, com relacionamentos, com família e assim por diante, né? Aquilo passa a fazer parte da gente, né? Mas eu queria te pedir, Nilson, para, de uma forma assim bem sucinta, tu pudesse explicar o que é programação neurolinguística e o que é renascimento, porque tem várias pessoas aí que estão nos assistindo, que vão assistir depois, que não conhecem, né? Então, só para entender por que a gente fala isso de uma forma tão internalizada, a gente, né? Nós dois falamos isso, faz parte da gente, não tem como deixar de lado para as pessoas poderem entender um pouco melhor o que é isso que a gente está falando. E é legal essa pergunta porque eu já ouvi pessoas dizendo que renascimento era uma técnica da PNL. Né? E uma Tudo, né? coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? São ferramentas, são técnicas com objetivos diferentes, né? Com métodos diferentes e assim por diante. Então, a programação neurolinguística, na minha visão, nada mais e algo assim tão forte, tão profundo, que é uma ferramenta de comunicação. Né? Eu vejo a programação neurolinguística desta forma. Né? E por mais que ela tenha sido criada, vindo lá dos estudos, né, de terapeutas, da psicologia, né, daquela coisa toda, e ela não é somente usada em terapias ou com fins terapêuticos. Né? Eu acho que por ser uma ferramenta de comunicação, de você utilizar estruturas, né, através da sua fala, através da sua escrita, através dos seus pensamentos, então através da linguística, né, você conseguir, muitas vezes, reprogramar, né, através do nosso sistema nervoso, através desses sistemas, né, de como a gente capta as informações do mundo externo e como isso é internalizado, de como isso é registrado dentro do meu cérebro, e de todos os canais, né, de percepção que a gente tem pelo corpo também, de como a gente conseguir reprogramar tudo isso, porque, né, desde quando a gente nasce, nós vão sendo instalados alguns sisteminhas, alguns programinhas que automaticamente você apenas vai vivendo e a coisa vai fluindo e é como se esses programinhas vão sendo executados muitas vezes, né, inconscientemente. E através das técnicas da programação neurolinguística, você consegue, né, trazendo a consciência, trazendo essas informações e percebendo como você funciona e como você enxerga o mundo externo, e principalmente como essas informações do mundo externo são registradas dentro de você. E como você lida com tudo isso, né? Como você age, né? Como você se comporta, né? As coisas que você acredita, as coisas que você não acredita, né? As suas capacidades e assim por diante. Chegando até em níveis, né, um pouco mais altos de identidade, de missão, né? Uhum. E assim mais. Então, eu vejo a programação neurolinguística como uma técnica muito estruturada, né? Ela tem uma sequência lógica que, se você realmente fizer como tem que ser feito, exatamente como a gente estuda, o resultado é imediato, é muito rápido, né? Essa reprogramação, essa maneira de você, né, olhar o mundo externo, né? E aí a programação neurolinguística,
sim, tem um estudo muito profundo, você tem que praticar, você tem que exercitar, né? Não é assim como as pessoas muitas vezes acham que é um passe de mágica que as coisas vão acontecer, né? E a sua vida vai mudar de uma hora para outra. Mas é um caminho, né? Eu acho que é uma grande ferramenta de crescimento, de evolução, né? Para a gente realmente, acho que podar aí essas arestas, né? Trabalhar comportamentos que a gente não gosta na gente, né? E principalmente como eu enxergo o outro e como eu me relaciono com o outro. Acho que a PNL basicamente é isso. E já no Renascimento, a ferramenta que a gente utiliza no Renascimento é algo muito mais, eu acho que primitivo, é algo muito mais instintivo, é algo muito mais através da sinestesia, através, né, do corpo, né, desses registros muitas vezes não só mentais, mas principalmente a questão física, né? E a base do renascimento é a respiração, né? Então, o que uma usa, né, a linguagem, a maneira como eu me comunico, né, em termos de reprogramação mental. No Renascimento, eu vou utilizar a ferramenta respiração, que é algo genuíno, é algo, né, nosso, de quando a gente nasce, é algo tão simples, só que ao mesmo tempo tão poderoso, né? E através da respiração, de eu realmente conseguir trabalhar aí, né, desbloqueios, de emoções talvez reprimidas, né, principalmente trabalhar sensações. Então, o renascimento tem muito a ver também com o corpo. E a gente sabe, né, com a programação neurolinguística, que corpo, mente, está tudo ligado, está tudo, né, tudo sistêmico ali, e não tem como a gente separar as duas coisas. Por isso que a união dessas duas técnicas eu acho fantástica. Não sei se deu para entender aí a diferença. Espero que sim. Tem mais gente entrando aí. Oi, Amanda. Sejam todos bem-vindos. Nilson, quando tu fala que a programação neurolinguística é basicamente, né, ou fundamentalmente a comunicação, eu concordo totalmente contigo, assim, e eu vejo que aí está o grande ganho da PNL, né? Tá o grande valor, eu diria assim, da PNL, né? Às vezes as pessoas se apegam a aprender uma técnica como cura de fobia, coisas, né, um pouco mais complexas, e se esquecem de aprender aquilo que é o mais básico da PNL. Né? Tu falou dos pressupostos, e outro dia eu estava fazendo uma live com a minha irmã que não conhece, né, muito de linguística, tipo, só ouviu falar, né? E eu citei aquele pressuposto que diz corpo e mente formam um único sistema, e eu citei também o quanto ele é simples, é uma frase com poucas palavras, mas ao mesmo tempo o quanto ele é complexo, né? Porque se a gente for falar dessa união de corpo e mente, é uma complexidade muito grande, né? A gente não está só falando que a cabeça está ligada ao resto do corpo, não é só isso, porque mente não é só cérebro, né? Mente é muito mais do que isso, né? Então, é também entender o que tem dentro da simplicidade da PNL, né? E quando a gente fala reprogramação também, né? Às vezes dá um entendimento equivocado de achar que essa coisa de lavagem cerebral, né? E não é. Na verdade, é tentar não se fixar tanto no sentido das palavras, que muitas vezes, para uma pessoa, aquela palavra tem um sentido no contexto dela, né? E no contexto de outra pessoa, aquela palavra tem um outro sentido. Então, quando a gente ouve de áreas diferentes, eu sempre recomendo, assim, e sempre tento fazer esse exercício, né, de que a gente não fique tão apegado ao sentido que a gente conhece daquela palavra. Porque daqui a pouco ouvir falar programação, reprogramação, ai, que é isso? Eu não sou um robô, né, para ser programado. Mas não é nesse sentido tão simples, assim, tão simplório, eu diria, né? Mas eu acho que é o que você comentou, né? De repente as pessoas ficam presas, né, a técnicas, a estruturas, né, específicas que a gente aprende na programação neurolinguística, como você comentou, de uma cura de fobia e tal. Eu acho que isso a gente tem que deixar realmente para o terapeuta trabalhar, né, num consultório para quem é um profissional que vai fazer isso, né? Mas de que maneira que a programação neurolinguística pode me ajudar no meu dia a dia, no meu trabalho, dentro da minha empresa, dentro, né, de um cliente com um cliente. Então, eu acho que você acreditar e saber exatamente e fazer com que cada pressuposição da PNL faça parte da sua vida como verdade, isso já é um ganho gigantesco, porque é diferente de eu saber de cor e salteado todas as pressuposições, porque a gente conhece pessoas que sabem,
né? A lista inteira de todas as pressuposições, será que são 13, 14, eu já não lembro, né? E aí, sabe? Mas o quanto realmente isso é verdade para cada uma delas, né? E aí, de repente, assim, eu não concordo com essa daqui, então eu vou mudar. A maneira que eu penso, eu mudo. Não. Então, se você vai mudar, você não acredita naquilo que a programação neurolinguística te propõe, né? Então, uma delas que para mim pega muito, que eu acho que, né, tem tudo a ver com o que a gente faz, com o que a gente trabalha, que é, né, a questão da responsabilidade da comunicação ser do comunicador, né? Tá, a gente sabe o quanto muitas vezes a maneira como o outro interpreta, como o outro recebe isso, como ele internaliza essas informações, é real, é verdadeira, né? E muitas vezes a gente fala, não acredito nisso, eu não quero acreditar nisso, tá aí. Mas o quanto eu acreditar nisso vai me ajudar naquilo que eu faço, né? Porque se eu realmente passar a tomar um pouco de atenção e se a maneira como eu estou me comunicando não está chegando no outro, o problema é de quem? É meu, da maneira como eu estou me comunicando. Então, eu trago a responsabilidade para mim e aí fica mais fácil de eu conseguir resolver, né, do que eu simplesmente, né, falar, né, que se dane o outro, se ele entendeu, entendeu, se ele não entendeu, não entendeu. Não é assim. Não é o objetivo que eu quero chegar. Então, algo tão simples como essas, né, pressuposições, se a gente coloca isso em prática, vai me ajudar em vários aspectos da minha vida, né? Seja pessoal, seja profissional. E é aí que entra, eu acho que as pessoas começarem a estudar ou em busca de informações, de cursos, de treinamentos, para colocar em prática, mesmo que não seja da área da terapia, tá? Que basicamente, né, isso a gente deixa para um profissional da área. Nilson, a gente já acompanhou várias pessoas que fizeram, né, treinamentos de formação em programação neurolinguística e eu percebo muito que as pessoas às vezes deixam de lado isso que a gente estava falando, né, que é o mais conceitual, o mais, né, de conteúdo, assim, né, e se apegando às técnicas e aí considerando que porque não praticaram tanto as técnicas, como tu falou, né, deixa para o terapeuta, né, ou quem tiver interesse em trabalhar em consultório, né, Uhum. e acabam desconsiderando aquilo que a gente está dizendo aqui, que é o mais fundamental, e dizendo que não conhece de PNL, ou que não sabe sobre PNL, né? E eu lembro de, quando eu comecei a estudar PNL contigo, eu lembro que entre as aulas a gente fazia grupos de estudos, e os grupos de estudos eram para mim, assim, uma forma muito simples, muito fácil, porque era pela repetição, e aí a gente sabe que o aprendizado se dá pela repetição, né? Então, Uhum. assim, procura por informações, se tu já estudou PNL, né? Eu acho que isso pode ser uma dica, né? Quem já estudou por PNL, de revisar suas informações, né? Suas anotações, seu conteúdo, porque ali tem uma riqueza muito grande que eu percebo muito que é desprezada, talvez, pela simplicidade como ela tá ali, e às vezes simplicidade até na quantidade, né? Porque uma quantidade de conteúdo pequena para uma Uhum. formação, né? É, E talvez precise praticar mais, entender melhor, e aquilo que tu disse em relação aos pressupostos, né? Eu entender para mim mesma e eu passar a praticar aquilo comigo mesma na minha vida, né? uhum. E é algo que, né, a gente não combinou que a gente ia falar exatamente, né? A gente acabou. Eu gosto muito disso, né? De para onde, né, o nosso papo está indo e para onde ele está caminhando, que eu acho fantástico. E porque eu acredito que realmente nada acontece por acaso, que é uma das minhas crenças. E, e basicamente, né, quando a gente pega a pressuposição, a primeira, que é tão básica, né, que mapa não é território, e que geralmente nos cursos a gente vê as pessoas passam, né? Ah, mapa não é território, aí explica, pá, pá, pá. Cara, mas. E aí você vê que aquela pessoa que ensina que mapa não é território está o tempo inteiro invadindo, né, a visão do outro, muitas vezes julgando o outro, né, e não se colocando no lugar do outro, né? E, e a partir do momento que, né, isso não faz parte do meu sistema de crenças, acreditar que realmente o outro pensa de uma forma diferente devido, né, às experiências de vida dele, né, a maneira como ele enxerga tudo o que aconteceu, né, de bom, de ruim, ou sei lá o que for, na vida dele, fez com que ele enxergasse as pessoas ou tivessem comportamentos de formas diferentes da minha.
E a partir do momento que eu não vivenciar isso, e não acreditar e colocar em prática isso, no meu trabalho como renascedor, como terapeuta, isso vai por água abaixo, né? Se eu não acreditar nessa pressuposição da programação neurolinguística, o resultado do meu trabalho como terapeuta não vai funcionar. Porque a partir do momento que eu julgo e eu já sei o que o outro vai falar, o que o outro vai dizer, o que o outro acha que sabe, né? É, dentro de uma terapia, dentro de uma sessão de renascimento, né, se eu não acreditar nisso, eu vou estar guiando e direcionando o meu paciente para algo que talvez não seja o melhor para ele, seja o melhor para mim. Então não tem como deixar de lado, né? Não tem como separar as duas coisas. Né? E eu acho que é aí que eu acho legal, né, da gente colocar de como essa percepção da programação neurolinguística, né, e fundamentos do renascimento, que a gente possa colocar isso em prática, né, no dia a dia, na maneira, né, como a gente está se comportando diante, né, dessas dificuldades que a gente está hoje vivendo com a pandemia e assim por diante, né? E conseguir conciliar as duas coisas, seja dentro de casa, com familiares, com amigos, e também, por que não, dentro da empresa, né, de eu utilizar essas ferramentas, né, no meu trabalho. Né? Eu acho que aí é fantástico quando a gente conseguir colocar isso em prática. O Dr. Nelson Spritzer, da Dolphintech, ele fala Sim. que quando dizem para ele que PNL não funciona, ele diz assim, PNL funciona, o que não funciona é a PNL mal aplicada. Assim, curto e grosso. Claro, Ele sem fala, dúvida. mas é justamente isso, né? Eu não vai funcionar nada do que eu fizer se eu aplicar de uma forma inadequada ou de uma forma até superficial, muitas vezes, né? Porque aquilo que eu disse mais no início ali de parece mágica, ou as pessoas levam para um lado meio mágico, porque realmente às vezes é surpreendente, né? Por ser rápido, por ser simples, às vezes a gente vê um efeito e eu confesso que muitas vezes eu duvidei. Muitas vezes eu, antes de começar a técnica, pensei, não vai dar certo. Isso não vai funcionar. E aí ser surpreendida uns instantes depois pelo resultado que a técnica promove. Né? Mas eu muitas vezes, e eu acho que Sim, até hoje ainda continuo duvidando de algumas técnicas. Porque Não, realmente a gente tem que não, e é muito fazer legal. para acreditar que funciona, né? É muito doido. Não, e eu acho que assim, por ela ter vindo, né, de uma linha lógica, né, da programação, né, da lógica, né, do 0 e 1, né, da sequência, não tem como dar errado, né? Se você segue ali passo a passo a estrutura, né, não tem o porquê de dar errado. Se realmente deu errado é porque a pessoa que está aplicando pulou algum passo e fez alguma coisa que não era para ter feito. Não. Então, assim, não tem meio certo na programação linguística. Ou fez ou não fez. Né? E é muito legal. Só que o que eu acho que você comentou, muitas vezes as pessoas procuram essa coisa, né, mais rápida, e é claro que é fascinante, né, você fazer um exercício, sei lá, de 5, 10 minutos e você conseguir ajudar uma pessoa a entrar num avião que vai viajar a trabalho amanhã. Né? E eu não precisar fazer uma terapia aí de anos para descobrir de onde veio, quem foi o culpado, entendeu? E a programação neurolinguística ela entra justamente aí nesses aspectos, né, de um resultado um pouco mais rápido, que é para suprir aquela necessidade momentânea. E eu acho que é aí que as pessoas esquecem que existe um caminho de evolução a seguir, e aí que entra as pressuposições, aí entra os conceitos, e aí entra toda, né, a estrutura da programação neurolinguística, juntamente com outras técnicas que você pode ir em busca, seja o renascimento, seja ou qualquer outra ferramenta que faz você continuar esse crescimento de evolução, né? De se tornar uma pessoa melhor. Né? Não ter que provar nada para ninguém, mas algo que você realmente queira, algo que realmente faça sentido para você. Né? E não ficar simplesmente indo em direção onde, né, o sistema te leva, né, onde, né, o meio está te encaminhando. E a gente sabe o quanto o meio influencia aí nas nossas decisões. Né? Sim. Estava falando em relação à forma como muitas vezes é levada para um lado meio de espetáculo, né? E Sim. eu percebo que muitas vezes a má fama, vamos dizer assim, da PNL, o Renascimento até menos, eu acho que o Renascimento tem
mas é por falta de conhecimento das pessoas, de saber o que que é, né? O que que Aham. realmente significa o renascimento, né? Mas a PNL é mal vista, assim, já há tempo, né? E É. eu percebo que muito em função das próprias pessoas que trabalham com isso, por às vezes quererem causar um impacto, querer causar aquela, né, que legal, isso é maravilhoso, eu vou querer isso, né? E acaba desqualificando a própria técnica, né? E quando É, na verdade não é necessário, não precisa dessa coisa assim impactante, né? Pode ser algo bem sutil, algo bem sim, simples, né? e a gente sabe que algumas vezes, né, em consultório, né, a sutilidade, né, as coisas que aparecem de formas mais sutis, muitas vezes são as que mais transformam, né? E as pessoas esperam realmente, né, aquele boom, aquela explosão, né? E acha que só porque teve isso, né, e teve um show, um espetáculo, a coisa vai funcionar. E a gente sabe que muitas vezes não dura, né? Vai durar aí uma semana, 2 semanas, e aí a adrenalina vai caindo, aí vai voltando para a realidade, né? E sem dúvida, né, que eu falei, comentei, né, de você ajudar alguém para entrar no avião, ou você, né, ajudar alguém que está com uma, sei lá, uma alergia, né, a vida inteira, como, né, eu já ajudei algumas pessoas que viveram, né, com alergia, e às vezes num exercício de 5, 10 minutos, né, essas alergias, essas reações físicas já não aparecem mais. Então, né, é um passe de mágica. Então, as pessoas buscam muitas vezes isso, né? E eu acho que a gente não pode resumir e ficar preso somente a isso, né? E o que você comentou com relação ao renascimento, eu acho que sim, falta informação, justamente se por causa, eu acho que até mesmo da onde, né, da gente vem, né, dessa questão de treinamentos de alto impacto, muitas vezes, e até por causa da palavra renascimento, Uhum. muitas pessoas acreditam que renascimento ela fica algo fechado, específico, que você tenha que vivenciar ou trabalhar traumas específicos de vida intrauterina e das influências do parto. Sim, a gente sabe que, né, a gente traz uma bagagem muito grande aí de informações, né, da gestação. A gente sabe que sim, o momento do parto pode trazer, né, influências e consequências grandes na nossa vida adulta, tá? Mas o renascimento não se resume só a isso. Né? Eu não posso dizer que o renascimento, utilizando a respiração circular, a respiração consciente, vai me levar só para esse momento da vida e todos os meus problemas da vida estão na vida intrauterina e no parto. Não. Eu acho que eu conheço algumas pessoas, até pessoas de nome aí, que utilizam, né, essa técnica e ficam presas a isso. Não, o renascimento não é isso. A gente não pode ficar preso a vivências, a dinâmicas onde a gente só induz em busca de vida intrauterina, né, e passando pelos meses, né, da gestação e a influência do parto. Tá? Não, o renascimento não pode ficar preso só a isso. Eu acho que, principalmente, a percepção de aceitação, de acolhimento e a questão da integração, né, que é a palavra que a gente utiliza no renascimento, é algo que a gente pode colocar em prática em casa, no dia a dia, né, e no trabalho. Eu acho que isso é fantástico quando a gente consegue trazer essa percepção de mente e corpo e poder unir as duas coisas e trazer essa consciência e usando a ferramenta da respiração para o controle emocional. Eu acho que dentro de uma empresa é fantástico, né? Porque os maiores problemas das empresas são de relacionamento, né? A parte técnica é claro que vai ser essencial para a pessoa estar dentro da empresa, mas depois que ela entra, o que vai diferenciar ela é a maneira como ela se relaciona com os colegas, né? Como ela lida, né, com os desafios, com as adversidades, e isso está totalmente ligado ao emocional dela. Então, sem dúvida, o renascimento, as técnicas de respiração neste momento vão ser fantásticas para ela. Sim. Talvez muito em função da palavra renascimento, né, que pode causar essa falta de compreensão do que realmente é a técnica e achar que é só isso relacionado ao parto, né?
Mas eu Uhum. conheci o Renascimento bem antes de te conhecer, e a experiência que eu tinha era de deitar e respirar, né? Mas Uhum. eu não tinha nenhuma explicação. Eu tinha explicação, na verdade, vou voltar, mas eu tinha explicação. A minha irmã tinha formação em renascimento há bastante tempo e Sim. eu fui fazer a terapia de renascimento porque a minha irmã me indicou. E fiz por bastante tempo, fiz acho que um ano e pouco, assim, de forma frequente, né? E em nenhum momento eu tive esse relacionamento com a vivência ali da simulação do parto, vamos dizer assim, né? Mas sim Aham. sabia que tinha essa associação, né, com a respiração intrauterina e até o momento do parto. E eu fui ver isso nos treinamentos de alto impacto, quando se faz a dinâmica que se chama renascimento, que se Uhum. utiliza da respiração guiada, né? E Aham. aí eu acho que causa essa grande confusão das pessoas acharem que aquela dinâmica com o nome renascimento é renascimento a técnica utilizada, né? E aí isso Uhum. provoca uma desinformação grande, né? E pode ser que aí seja Sim. provocado, disseminado pelas pessoas que fazem essa dinâmica e acabam levando uma informação que é equivocada, né? Eu queria que tu É. explicasse e esclarecesse um pouquinho melhor, assim, o que é uma coisa e o que é outra. E não só isso, mas também pelo fato, né, dessas pessoas terem esse primeiro contato, né, nos treinamentos de alto impacto, e terem uma porcentagem grande de pessoas que não passam pelo processo, né? A gente chega aí a ter uma eficácia de no máximo 30% de pessoas que realmente passam exatamente pelo processo de renascimento durante um treinamento, Uhum. né? E os outros 70%? Então, muitos ficam frustrados, né, por não terem feito, por N motivos, né, que de repente não dá para a gente entrar em tantos detalhes agora, mas e uma grande porcentagem de pessoas que vivenciam algo que não é prazeroso, né? Uhum. Porque a gente sabe que a respiração vai trazer à tona ali aquilo que um inconsciente está precisando trabalhar e a pessoa realmente precisa olhar. E nem sempre, durante um treinamento com, sei lá, 50, 60, 100 pessoas dentro de uma sala, a pessoa consegue dar conta daquilo naquele momento. Porque a gente sabe que uma sessão de renascimento com um profissional, com um terapeuta em renascimento, que nós chamamos de renascedores, ela pode durar até 2 horas de duração, uma consulta, né? E isso não é possível não acontecer durante um treinamento com 50, 60, 100 pessoas dentro de uma sala, né? Então, por isso que muitas vezes esse impacto, esse primeiro contato com a respiração, e muitas vezes com uma respiração não tão adequada, né, acaba levando ela a ter resultados que não são os mais prazerosos. E aí, realmente, a primeira impressão com relação à técnica do renascimento não é boa. E aí as pessoas ficam presas nessa, como você disse, essa vivência, nessa dinâmica, que geralmente é feita com uma indução, com alguém, seja no microfone ou não, mas com uma linguagem, com uma comunicação, né? De repente uma linha mais ericksoniana, uma linha hipnótica de comandos, onde realmente vai induzindo a pessoa a regredir, a ir em busca de informações do passado, tá? E sendo guiada a passar pelo momento do parto, tá? Então, nesse caso, quando acontece dentro de um treinamento, ela é composta com várias técnicas, com várias linhas de pensamento, com várias linhas até mesmo da psicologia, né? Porém, E da PNL também, né? muito, muito da PNL, né? Muita linguagem, né, da PNL, da maneira como se comunica, né? Muita linguagem de terapias da linha do tempo, né? Até mesmo, né, como eu comentei, das linhas ericksonianas e até mesmo de comandos hipnóticos também. Então aí a gente falou 4 técnicas, né, de 4 ferramentas dentro de uma dinâmica, dentro de uma vivência, que foi dado o nome de renascimento pelo fato de passar pelo momento do parto, né, de renascer. Agora, a diferença do método, né, da ferramenta por si só do renascimento, isso acontece num consultório,
né? Onde existe um começo, meio e fim, existe uma queixa onde a pessoa traz. Muitas vezes o conteúdo não é tão importante, porém sim a gente ouve. Só que a diferença é que nós não vamos em busca de um fato, nós não vamos em busca de algo específico. Nós vamos em busca, né, e permitir que o inconsciente, né, traga, elicie esse estado dentro da pessoa, através da ferramenta da respiração, porém a gente vai buscar, a gente vai trabalhar as sensações que estão guardadas no meu corpo, na minha mente e assim por diante, né? E toda a relação, né, que isso traz. E aí sim, pode ser que eu tenha um conteúdo, eu tenha um acesso a uma lembrança, uma memória mais específica, e eu traga isso para o meu consciente, tá? Isso sim é possível, ok? E até mesmo com técnicas da programação linguística, como ressignificar fatos. Só que renascimento, eu não posso deixar específico que é uma ferramenta para ressignificar fatos. Não. Jamais eu posso dizer isso. Eu posso dizer isso que é uma ferramenta da PNL, mas do renascimento, isso pode acontecer ou não, mas não é o meu objetivo principal no renascimento. No renascimento eu vou trabalhar as sensações que cada, né, registro aconteceu comigo na minha infância, seja na vida intrauterina ou não, né? E foi diante desses acontecimentos, desses registros que estão aliados com sensações físicas e principalmente na maneira como eu respiro diante de cada uma dessas sensações. E quando eu faço esse trabalho de respiração e essas sensações começam a vir à tona, eu não trabalho um fato específico, né? Muitas vezes eu trabalho uma cadeia de fatos, né? E a gente sabe aí, através da Gestalt e até outras linhas de pensamento, que sim, você muitas vezes trabalha e isso é efeito cascata, isso se resolve, né? Mas é algo tão mais corpo, é tão mais físico quando eu falo de integração, de acolher tudo aquilo que faz parte de mim, né? E até entrando nas linhas de pensamento da meditação, onde eu não posso ter aversão às sensações ruins, onde eu não vou ter apego somente às sensações boas, onde eu acolho tudo, né, e eu permito que isso flua e que isso realmente integre dentro de mim. E acho que aí que entra a questão da aceitação, né, que eu acho fantástico no Renascimento. E a partir do momento que você traz isso para a consciência, fica muito mais fácil, muito mais leve. E aí entra o resultado de uma sessão de renascimento, que é a sensação de como se você tivesse renascido. Né? É uma sensação de limpeza, como se os fatos do seu passado não influenciassem mais hoje no presente, sem precisar mudar nada do passado, o que muitas vezes a programação neurolinguística, né, acaba sugerindo para fazer algumas alterações. Na programação, lá no Renascimento a gente não faz isso. Isso é tudo através da respiração. Né? Então, forma natural, né? Muito natural, muito natural. Uhum. Onde não tem, no Renascimento, o papel do terapeuta, do renascedor aí, muitas vezes é só cuidar, é guiar, é acolher, é mostrar presença, e quem faz tudo é quem está ali respirando. Então, a invasão, né, de mapas, a invasão, né, o respeito com o outro é muito maior. Né, e o cuidado é muito maior. Que muitas vezes na programação neurolinguística eu tenho que ter esse cuidado, e que a gente sabe que tem muitos peneleiros aí por aí que não têm esse cuidado, né? Que acabam invadindo e colocando a sua visão de mundo, né? Fazendo mudanças de histórias, acrescentando, tirando e colocando coisas que faz sentido para ele como terapeuta e não para o paciente. Então esse cuidado eu acho que tem que ter. Uhum. Só para esclarecer que peneleiro é uma forma carinhosa de chamar Sem as pessoas dúvida. que utilizam a PNL. Sem dúvida, eu também sou peneleiro. Eu também. O Thiago escreveu aí que durante um treinamento ele teve uma experiência bastante dura com o renascimento, mas que foi esclarecedor, né? Depois quero conversar contigo sobre isso, Thiago, ver se foi proveitoso, se tem alguma coisa aí que a gente possa dar continuidade para ressignificar também. Claro, importante, né, Nilson, a gente lembrar, né, que às vezes esse entendimento de que o renascimento
é só isso de deitar e ter uma experiência, às vezes, de uma catarse, assim, né? Que é um mal entendimento, né? Pode muitas vezes provocar um preconceito, que um outro dia a gente conversou sobre isso, né? De um preconceito que ele vem a partir dos próprios renascedores, né? E aí eu Sim. te fiz um depoimento de algo que eu me dei conta na hora que tu disse uma coisa, eu me dei conta de um preconceito meu mesmo, né? E isso é importante, assim, é importante a gente dizer também que a gente também está todo o tempo revisando, né, as formas como a gente vê, porque eu mesma já relatei várias vezes para ti de uma forma de respiração que tu faz num treinamento que tu desenvolveu, né? Que é uma primeira respiração que é sentado numa cadeira. E por já Sim. ter conhecido antes o Renascimento, a impressão que eu tive quando eu fui fazer é que não dei muita importância. Achei que aquilo ali ia ser só respirar um pouquinho e deu. Né? E o que aquilo me proporcionou, né, que várias vezes eu já te relatei isso, assim, né, o que me proporcionou aqueles instantes sentada na cadeira, respirando, já conhecendo e mesmo desdenhando, talvez, né, o efeito que aquilo poderia provocar em mim, e aí me surpreendendo com o efeito de, né, de verificar crença, porque ali a intenção era verificar crença, né, me surpreender com o que eu tive acesso a uma coisa tão simples e sentada numa cadeira, às vezes a gente vê o quanto a gente pode utilizar o renascimento em outros ambientes, não só no ambiente de consultório, não só no ambiente terapêutico, como tu estava dizendo, né? A gente poder É, utilizar o renascimento dentro de um workshop, dentro de um treinamento, de uma forma que não é essa forma que às vezes as pessoas têm a ideia de ser uma catarse, assim, né? De tem que chorar, uhum. tem que, né, É, fazer é, escândalo, né? então, de repente, como o Tiago comentou aí, de repente essa experiência que ele teve, né, que ele falou que foi tão forte, tão significativa, né, que pelo que eu entendi, assim, não foi tão fácil, porém foi transformador, né? Só que dentro da visão do Renascimento, essas transformações não precisam ser assim tão fortes e tão dramáticas e tão, né, impactantes e chocantes, né? Mas talvez pela primeira a maneira como eu tive esse primeiro contato com o Renascimento, eu acredito que muitas vezes eu preciso ter essas coisas mais fortes, essas reações, né, um pouquinho mais de impactantes para que haja uma transformação. E aí no decorrer das respirações, das sessões, você vai aprendendo que não necessariamente para eu me transformar eu preciso Uhum. sofrer, eu preciso ter, né? Porque isso muitas vezes está ligado com o momento do nascimento, né? Então, para eu viver, para eu nascer, para eu continuar vivo, eu tive primeiro a escassez da respiração, né? Que muitas vezes corta-se o cordão umbilical ali e falta o ar. E aí eu tive que ter essa explosão, esse grito para abrir meus pulmões e muitas vezes, né? O médico ainda dá um tapa e a pessoa leva aquele susto. E a criança realmente aprende que para ter algo precisa passar por um momento impactante e catártico dessa maneira, como foi o meu nascimento. Só que no decorrer das sessões, quando você faz um acompanhamento, né, com um renascedor, você vai vendo que não necessariamente eu preciso manter esse padrão que eu aprendi lá atrás. Né? Eu não preciso sofrer, eu não preciso gritar, eu não preciso explodir, ter essa explosão que eu aprendi, porque a gente sabe, né? Por isso que a PNL é tão importante. A gente consegue olhar para trás e perceber que naquele momento em que aquilo aconteceu, foi muito bom para mim, foi útil e me ajudou de alguma forma. Só que hoje, como eu estou vivendo, não faz mais sentido, não está me ajudando mais a esperar e a agir dessa forma. Eu posso mudar, eu posso ter, né, mudanças significativas, né? E você comentando aí, né, com essa experiência sentado, cara, né, você com a técnica da programação neurolinguística, tendo, né, todo sabendo essa estrutura, conhecendo seus sistemas, e você conseguir colocar em prática dentro da empresa, seja num workshop, seja num treinamento com seus colaboradores, seja, né, com o seu departamento, seja, sei lá, você e mais uma pessoa só, né? E você utilizar essas técnicas e colocar em prática, é fantástico. E é o que você falou, não precisa deitar, não precisa ser uma sessão de 2 horas,
né? Você pode fazer, né, esse exemplo que você deu aí, a respiração, se eu não me engano, nós fazemos em 15 minutos, né? Olha aí. E o quanto que 15 minutos de respiração pode abrir caminhos, pode fazer você enxergar coisas e buscar, trazer para a consciência informações que você não tinha em apenas 15 minutos. Então, realmente, né, vale muito a pena. Como é que a gente São está de 3 dias horário de aí? treinamento, né? A gente já vamos encerrar já daqui a pouco. São 3 dias de treinamento, né? E eu sempre falo para ti que esses 15 minutos de respiração podia ter sido só isso, que para mim já teria valido o treinamento, né? Porque foi realmente muito significativo, assim, né? O resultado. E é isso mesmo, assim, né? Às vezes eu vejo também algumas pessoas falando que tem um pouco de dificuldade até de falar do renascimento, até do PNL também, por não saber bem como explicar e por já esperar uma reação, né, Sim. ruim ou mal vista das pessoas, assim, né? Então, acho que é importante esses momentos, assim, da gente conversar sobre isso, da gente poder esclarecer um pouco para as pessoas, né? E para a Sim. gente poder encerrar, assim, eu queria saber de ti, assim, o que que tu acha que é importante deixar aí como uma dica ou como algo que as pessoas possam colocar em prática nas suas vidas, se é possível, alguém que não teve ainda contato com a PNL ou com o Renascimento, o que tu quiser deixar aí para encerrar. A gente sabe que livros sim são importantes, né? A gente consegue, né, obter bastante conhecimento aí, né, nos nossos estudos, mas que a experiência, a vivência, né, muitas vezes conta muito mais, né, quando você coloca em prática, né? Então, por mais que, né, a gente possa, né, dar dicas de livros, eu acho que, né, que um livro que eu gosto bastante, que é o Manual, né, da Programação Neurolinguística, do Joseph O'Connor, quem puder, né, eu acho que tem algumas práticas ali, ele dá algumas dicas para o seu dia a dia, tá? Mas a gente sabe que não basta só ler o livro, né? Você tem que colocar em prática. Então, a programação linguística pode te abrir e começar a te trazer uma nova visão, né, de mundo, e você começar a se entender um pouquinho mais de como você funciona, né? De como você capta o mundo exterior, de como isso é registrado e como você reage a tudo isso. Então, a PNL eu acho fantástica para isso. No Renascimento, né, se você sentiu aí de tudo que a gente falou, que tem algo que você precisa trabalhar, seja algo que você viveu dentro da vida intrauterina, né, algo que você ouviu da sua família, algo que você ouviu sobre o seu parto e isso te chamou alguma atenção, sim, busque, né, procure um terapeuta em Renascimento, né, aí em Porto Alegre, né, além da Simone, a gente sabe que tem bastante gente também, né, ou em qualquer lugar que você esteja do Brasil, tem renascedores espalhados aí pelo Brasil todo. Então, sim, procure alguém para você trabalhar, para você buscar informação. Só que a base do renascimento, como é a respiração consciente, eu acho que se você conseguir identificar principalmente as emoções de quando você está triste, quando você está com medo, né, quando você está com raiva, e você conseguir trazer para a consciência como você respira diante dessas emoções, a gente sabe que se eu mudo a respiração, automaticamente eu mudo a emoção que eu estou sentindo. Então, só de fazer isso já é um grande avanço, né, de você trazer para a consciência como eu respiro, como eu estou respirando em determinados momentos da minha vida, tá? E situações, né, em lugares, ambientes. Então, a dica que eu dou da respiração consciente circular é você utilizar dessa respiração para você se equilibrar, para você diminuir os pensamentos, né, o fluxo aí de pensamentos, e que é fantástico. A respiração pode te ajudar muito, seja na ansiedade, né, no pânico, seja na depressão e uma série de fatores que de repente a gente pode fazer outras lives aí falando sobre respiração. Isso aí, vamos fazer sim, com certeza vamos fazer. E eu espero que tenha sido proveitoso aí para quem assistiu, para quem puder assistir depois também, não teve oportunidade no ao vivo poder assistir gravado, vai estar disponível lá no YouTube, no canal Escola de Descobertas. Wilson, quero te agradecer muito. Um último recado. Diga. Tu tem programada já uma turma de formação em Renascimento? Tem, né, para julho? Tu acha que vai acontecer? Qual é a Não, viabilidade de acontecer? não. Infelizmente, né, as pessoas ainda estão bastante, né, receosas, né, de sair das suas casas, de você ficar, conviver com 8 dias com algumas pessoas, né.
O hotel, realmente, os hotéis vão começar a se estruturar a partir de julho, né? Então, com certeza mesmo, a próxima turma vai ser em outubro, né? Do dia 11 ao dia 18 de outubro, que é a semana, né, do feriado. Então tá. Então, quer deixar contato aí? Pode ser aqui pelo Instagram mesmo do Ibrari? Sim, @ Ibrari Instituto, né? Pode deixar lá na DM, pode mandar mensagem para o meu também, Nilson Bulgheroni, tá? Fiquem à vontade, ou entre no site do Ibrari, www.ibrari.com.br. Muito bem. Muito obrigada, querido. Foi muito bom conversar contigo. E vamos combinar outras conversas para tratar Vamos de sim. mais assuntos aqui. Hoje a gente abriu várias janelinhas e a gente tem aí a oportunidade de outras conversas. Estou te Tá esperando bom? em Muito São Paulo obrigada de para novo, todos hein? vocês. Sim, eu ia agora em maio, não deu, né? Esse momento todo aí, mas assim que der eu vou de novo. Tá bom. Tá bom? Obrigada a todos vocês que estiveram aí. E quinta-feira não vai ter a live com a Ana Grivô, é feriado. Quinta a gente vai aproveitar para descansar um pouquinho, ficar em casa um pouquinho para variar. E na terça que vem tem a live com a Rogéria Viana do Vem para Nova York. A gente vai falar um pouco sobre carreira no exterior. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela. E a gente se vê na próxima terça, então. Tchau, querido. Tchau para todos vocês. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. até mais.